Carta aos Gálatas, capítulo 5. Nós iremos ler dos versículos 16 ao versículo 21. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. O título da nossa mensagem é Andando no Espírito e Vencendo a Carne. Mas antes de necessariamente entrarmos no texto, nós precisamos compreender o contexto. Por que o apóstolo Paulo escreveu essa carta aos Gálatas? Os Gálatas eles estavam enfrentando um problema terrível, que era a distorção do Evangelho. Nós vemos que os Gálatas eles queriam introduzir, além da salvação unicamente em Cristo, que era necessária a obediência, a lei cerimonial. Nós vemos que eles queriam trazer a dieta judaica, as festas, a própria circuncisão, que somente o sacrifício de Cristo não era suficiente na visão desses judaizantes para a salvação. Que era necessário que eles voltassem todos aos antigos rudimentos da fé. Então nós vemos aí um grande perigo que Paulo precisava combater. Nós vemos também que ele responde nesse texto, lá no início, nós não precisamos abrir, que ele mostra que a salvação é pela graça mediante a fé. E que a verdadeira vida cristã, a vida no Espírito, ela não é na força da carne, ela não é por obediência a leis externas, leis cerimoniais, mas é a questão da circuncisão do coração, o novo nascimento, que somente um regenerado pode vencer na luta contra a carne. Nós precisamos entender que onde o Espírito de Deus habita, ele domina. E onde ele domina, a carne perde o trono. E foi isso que aconteceu com nós. A partir do momento que nossa mente foi aberta pelo poder do Evangelho, e nós tivemos nosso coração transpassado pelo Evangelho, agora nós temos o Espírito de Deus habitando em nós, e ele vai nos ajudar na luta contra o pecado, contra a nossa carne. E nos capítulos 5 e 6, Paulo vai trazer isso para a vida prática. Ele vai mostrar que a liberdade cristã não é licença para pecar, mas é libertação para servir a Deus com o coração transformado. Então, obviamente, Deus, ele nos regenera. Ele nos alcança por meio do Evangelho, não para que a gente venha buscar apenas conhecimento, mas para que a gente venha servir a Ele, para que a gente venha fazer parte do corpo de Cristo e com o coração transformado ser usado por Ele da maneira que Ele quer. É por isso que Ele nos alcança. Então Ele vai mostrar, mas que mesmo assim a vida do cristão é marcada por essa tensão contínua. A carne ainda tentando governar, mas o Espírito que agora reina.
E ele vai mostrar como nós cristãos devemos lidar com isso, com essa tensão que ainda age em nós. E nós vamos ver que ele vai começar, eu peço que todos atentem novamente para o versículo 16, que aqui ele traz um mandamento central para nós, antes de nós partirmos para aprofundar ainda mais o texto. Ele diz: digo, porém, andai em espírito. Aqui nós vemos que o mandamento central é que nós devemos andar em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Aqui andai, o termo grego, ele indica um caminhar constante, diário e perseverante. Andar no espírito nada mais significa do que viver sob o domínio, direção e influência do Espírito Santo. Isso aqui contraria muito o que muitas igrejas têm ensinado, um misticismo acerca do Espírito Santo. Não é isso que o texto está falando. Não é buscar experiências sobrenaturais com o Espírito. Não é pegar e entrar em êxtase e tantas outras coisas como muitas igrejas têm pregado. Mas não, é direção, influência e domínio do Espírito. E como eu busco isso? Tem duas coisas que são fundamentais. A primeira, obviamente, é dependência. Agora eu não vivo mais por mim mesmo, eu tenho o Espírito Santo de Deus e eu devo depender dele. E a segunda, que vem logo em seguida, é a questão da obediência. Se eu não pertenço mais a mim mesmo, se eu dependo dele, eu devo obedecer a ele também. Eu devo seguir aquele caminho que ele direciona para mim. Agora não são mais os meus sonhos, os meus desejos, os meus objetivos. Agora eu não vivo mais para mim mesmo, eu vivo para Cristo. E isso, obviamente, vai me levar à obediência de Deus. Andar no Espírito é seguir a direção do Espírito em cada passo, no pensar, no falar e no agir. É cada aspecto do meu ser submisso à vontade de Deus e o agir do Espírito. Nós precisamos entender que a vida cristã não é uma corrida de velocidade, como muitos apontam. E muitos também colocam como maratona, mas é muito mais do que isso. É uma jornada de fidelidade. Quando nós olhamos, muitos aqui já leram O Peregrino. Aquele livro que é O Peregrino, é um livro maravilhoso que todo cristão deveria ler e mostra a trajetória. O que nós aprendemos como cristão é justamente isso, que é uma jornada de fidelidade, de obediência. Toda vez que ele se desvia do caminho, ele tem consequências. E é isso que acontece na nossa jornada cristã. Toda vez que nós perdemos o foco, toda vez que nós perdemos o amor, toda vez que nós esfriamos, isso traz consequência para nós. Mas para eu andar no Espírito, isso requer 3 aspectos importantes: oração constante, vigilância contra as tentações e sensibilidade à palavra de Deus. Não adianta se eu não conheço a palavra de Deus. Se eu não sei o que Deus requer, como eu devo andar nesse mundo, eu estou sem o manual, eu estou sem a bússola. Se eu não orar e não confiar e não depender em Deus, eu vou depender no quê? Na minha carne? No meu conhecimento? Na minha força? Depender nas pessoas? Por isso, nós
devemos avaliar isso com muita diligência. E, obviamente, aqui vigilância contra as tentações, porque ainda nós somos pecadores. Como eu falei, nós estamos num conflito entre a carne e o espírito. Então, nós iremos sim enfrentar uma batalha até o final das nossas vidas. E por isso nós devemos estar vigilantes. Nós devemos ter muito cuidado com as setas do inimigo. Quando o cristão negligencia o caminhar no espírito, a carne que começa a assumir o controle. O pecado, nós precisamos entender que ele não morre sozinho. É por isso que nós precisamos do Espírito Santo de Deus agindo em nós, nos limpando, purificando a nossa mente, para que a gente venha a crescer no conhecimento e na graça de Deus. Só que nós vemos que o apóstolo Paulo ele continua no versículo 27 e ele vai falar ainda mais desse conflito que há entre a carne e entre o espírito. Ele diz que porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. É muito parecido, isso é um resumo do que é descrito lá em Romanos capítulo 7, que nos é falado. Só que nós precisamos entender que quem é uma nova criatura em Cristo, ele não é mais governado pela carne, porque agora ele tem o Espírito de Deus, então ele tem sim como lutar. É uma batalha que todos nós vamos experimentar. A carne, como todos nós sabemos, é a velha natureza, é o que nós recebemos de Adão. Consequência do pecado, nós nos rebelamos contra Deus, estamos separados de Deus e merecemos a condenação, porque nossas obras não podem nos salvar. Mas o Espírito é a nova vida que Deus gera em nós pela regeneração. E o mérito todo é de Cristo Jesus, que cumpriu aquela obra perfeita na cruz, sua ressurreição, e está à direita de Deus Pai. Nós precisamos entender que elas são forças contrárias dentro do mesmo coração. Na palavra de Deus tem muitas coisas que nós vemos e são difíceis de compreender. Quando nós olhamos Jesus plenamente homem, plenamente Deus, a questão da responsabilidade humana, a soberania de Deus. E agora nós olharmos e entendermos que em nós habita a nossa carne, nós, os que cremos, também passa a habitar o Espírito de Deus. E estamos em conflito, um conflito terrível. E nós precisamos entender que enquanto nós, como cristãos, vivemos nesse corpo mortal, a nossa vida se torna um campo de batalha. Dois exércitos combatem por domínio. Então é nossa carne lutando contra o espírito, diariamente. Por isso que tem livros maravilhosos, como do John Owen, que fala sobre a mortificação da carne. Realmente nós precisamos aprender a como lutarmos contra a nossa carne, porque ela não está satisfeita com a nossa conversão. Ela antes governava a nossa mente, o nosso coração, nós seguíamos os nossos instintos, impulsos, seguíamos o nosso coração que é falho, que é pecador, mas agora nós somos alcançados por Cristo e nós temos o Espírito Santo de Deus. E Ele traz um novo padrão de vida. Ele traz novos objetivos. Ele começa a nos limpar, a tirar toda essa imundície que ao longo dos anos nós fomos alimentando. Mas nós precisamos entender que essa luta não é um sinal de fraqueza espiritual, mas de vida espiritual.
Porque nós precisamos entender que o ímpio, ele não luta, ele se entrega à carne. Todas as pessoas que nós conhecemos que não estão em Cristo, eles jamais vão lutar contra o pecado. Eles jamais vão tentar lutar com algo que desagrada a Deus, porque eles seguem o padrão que o mundo oferece. Mas nós, como cristãos, nós vamos tentar agradar a Deus. Por mais que muitas vezes vamos falhar, porque é uma luta, mas muitas vezes nós vamos lutar. Porque o regenerado, ele sente essa tensão. Ele chora por causa dela e ele busca o auxílio do Espírito para vencer. A gente não se contenta em viver, e obviamente nós, como cristãos, nós não vamos viver na prática do pecado. O pecado, ele passa a ser uma consequência na vida do cristão, algo que é para acontecer de forma esporádica. Não é para nós vivermos diariamente fazendo tudo errado, fazendo tudo que desagrada a Deus, como nós fazíamos antes. O cristão, ele é chamado agora, por meio de um relacionamento íntimo e profundo com Deus, a começar a vencer essas lutas. E conforme ele vai amadurecendo, ele vai crescendo. Por isso, nós não devemos desanimar por sentir essa luta interior. O conflito justamente é a evidência de que o Espírito está em mim. Se há essa luta, se eu sinto que eu quero agradar a Deus, que eu quero buscar Deus, isso é porque o Espírito Santo de Deus está operando em você. Porque senão você estaria seguindo os padrões desse mundo, se contentando com tudo aquilo que tem acontecido. Mas a partir do momento que eu começo a querer ser mais santo, que eu quero conhecer mais a Deus, conhecer mais a palavra de Deus, que eu quero crescer no conhecimento da palavra de Deus, que eu quero ter mais tempo de oração, que eu quero ter mais tempo de leitura e meditação na palavra de Deus, que eu quero servir a Deus, que eu quero descobrir meus dons, meus talentos, que Deus me deu para eu servir na obra dele. Isso mostra que o Espírito Santo de Deus está agindo em mim, que ele está lutando, ele não está deixando eu seguir todo o caminho que eu segui anteriormente, mas que ele vai começar a trabalhar em mim. O verdadeiro perigo não está em lutar, mas em se conformar. Eu me conformar do jeito que eu sou. E muitos de nós fazemos isso. Tem certas áreas na nossa vida que nós nos conformamos. Parece que nós nunca iremos vencer aquela área. Parece que nós nunca iremos largar certo pecado. Mas nós precisamos entender que se nós fizermos como Davi lá no Salmo 51:10, que ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Aqui está falando alguém que cometeu assassinato, que cometeu adultério e fez tantas outras coisas e teve consequências terríveis, mas que mesmo assim se arrependia e buscava a Deus e encontrava o perdão e a graça de Deus e era transformado dia após dia a imagem daquele que haveria de vir no futuro, Cristo Jesus, próprio descendente de Davi. Mas ele continua. E agora nós vamos olhar o que o mundo oferece. Qual que é o padrão do mundo? As obras da carne. Ele continua, versículo 19 ao 21. Ele diz: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios,
bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já vos disse antes, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Aqui nós vemos então a natureza e as obras da carne. Paulo aqui ele lista 15 pecados agrupados em 4 categorias. Essas obras são evidência do que domina o coração quando o espírito não governa. É por essas coisas que todo ser humano aí fora é guiado. Mas nós que estamos em Cristo somos chamados a lutar contra essas coisas e pela graça de Deus nós vencermos também. E ele começa, os primeiros pecados aqui listados são pecados de impureza sexual. Ele diz no versículo 19: adultério, fornicação, impureza e lascívia. Nós vemos então que nós poderíamos usar aqui o termo que em outra linguagem está prostituição, que é porneia. Mas aqui não é apenas o ato em si, por exemplo, que cometem as pessoas que se prostituem. Aqui é todo o ato sexual fora do casamento. Entra nisso. Todo o ato sexual fora do casamento entra nessa questão. Impureza. Toda forma de corrupção moral e mental. Isso está mais ligado à impureza nos pensamentos e imaginação. Isso é tudo o que habita a nossa mente, que talvez a gente não vai cometer o ato, mas a gente alimenta a nossa mente. E isso é chamado de impureza. São aqueles pensamentos maliciosos, aquelas coisas que vêm na nossa mente. E lascívia é todo comportamento desenfreado, sem pudor, que desafia a santidade. Todo aquele comportamento bem imoral das pessoas aí fora. Fornicação, nós sabemos que é aquele ato lá das pessoas que não são casadas e ficam se aliciando ou cometem até ato sexual. São aquelas pessoas que fornicam. E por que isso é tão importante nos nossos dias? Porque hoje nós vivemos numa geração que banalizou o corpo. Porque justamente nós como cristãos, nós somos chamados a oferecer o nosso corpo a Cristo. E o que o mundo quer? Que nós ofereçamos nosso corpo aos prazeres desse mundo. Eu quero que todos abram 1 Coríntios 6,19, que descreve o que Deus espera do nosso corpo. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Diz assim: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Aqui nós vemos, o nosso corpo não pertence mais a nós mesmos. Ele é exclusivo de Deus. E o nosso corpo é chamado para adorar a Deus. Usarmos o nosso corpo como um templo do Espírito. E nós precisamos entender que onde o Espírito Santo habita, que o Espírito Santo ele habita onde há pureza. Porém, onde há pecado habitual, ele se retira em silêncio. É por isso que muitas pessoas, apesar de serem crentes, terem o Espírito Santo de Deus, aqui nós vemos que é um motivo que entristece o Espírito. E ele acaba muitas vezes passando um momento infrutífero na nossa vida. Quando nós alimentamos a nossa vida com pecados antigos, quando buscamos coisas do velho homem, isso nos afasta de Deus e faz com que o Espírito Santo de Deus, ele muitas vezes
nos deixe, né, por um período, obviamente. O cristão não vai viver na prática do pecado, mas por um período, talvez, que nós não vamos sentir o agir do Espírito em nós. E vamos estar longe de Deus. E vamos ter consequências terríveis, disciplina de Deus, para que depois venhamos nos arrepender. Agora tem alguns outros que são os pecados da falsa religião, que é a idolatria e feitiçaria. Idolatria é colocar qualquer coisa acima de Deus. Não é apenas quem adora imagens, mas são aquelas pessoas que criam ídolos. Tem um teólogo muito famoso que ele fala que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. E é isso que realmente é. Então, seja dinheiro, fama, sucesso, até mesmo conforto, essas coisas podem se tornar um ídolo e nos afastarem de Deus. Feitiçarias aqui poderíamos colocar também como a tentativa de manipular forças espirituais. Hoje, o que isso incluiria? Superstições, manipulações emocionais que acontecem em muitas igrejas. Muitas igrejas, o que eles praticam é feitiçaria. É coisa que não vem de Deus. E espiritualidade sem submissão a Cristo. Aí nós vemos que já abre um leque muito grande. Quantas igrejas hoje não têm feito isso? Manipulação emocional, espiritualidade sem Cristo. Isso tudo é aspectos de falsa religião. Isso são coisas que Deus abomina. Por isso o cristão ele é chamado a examinar constantemente o seu coração, ver se algo roubou o primeiro lugar. Se Deus ainda é o primeiro lugar na minha vida, ou se alguma coisa. E às vezes são coisas lícitas. Família, ministério, esposa, filha. Porque nós precisamos que entender que até mesmo dons e ministérios podem se tornar ídolos se substituírem a devoção a Cristo. Às vezes, até mesmo, o que vai definir se eu estou aqui não buscando algum cargo, alguma projeção, ou se eu estou submisso a Cristo? É o meu relacionamento com Ele. Há muitos pregadores que podem estar usando o púlpito para projeção pessoal, não para fazer o nome de Cristo honrado e glorificado. Podem usar suas denominações, todas as coisas para buscar projeção pessoal, não para servir a Cristo, não para honrar o nome de Cristo. E todos nós precisamos avaliar constantemente o nosso coração, porque é muito fácil nós cairmos nisso e nos tornarmos um idólatra e um feiticeiro, como traz a questão do uso da palavra. Agora vem pecados que infelizmente acometem muito a igreja. São aqueles pecados relacionais e de temperamento, na nossa terceira lista. Depois que ele fala lá sobre a imoralidade e o da falsa religião, ele vem agora com inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões e heresias. Tem invejas também, que ele traz, e homicídios. Daí aqui finaliza, no versículo 21, ainda tem invejas e homicídios, que também entram nesse grupo. Inimizades são rancores guardados, e isso é muito fácil nós guardarmos. Basta nós, quando tivermos um atrito com alguém, alguma discussão, alguma coisa, nós não sentarmos para conversar e resolver. O que aquilo vai trazer em nosso coração é amargura e rancor. Quando nós não tratamos o pecado, porfias e iras. A igreja pode ser um campo de disputa, explosão de temperamento. Nós
podemos criar intrigas aqui. Também tem dissensões e heresias, divisões causadas por orgulho, por dureza. Muitos que caem na heresia, o primeiro aspecto que costuma agir é o orgulho em si. Porque começa a achar que tem um conhecimento maior, que descobriu novas coisas, em vez de ter a mente como nós vimos semana passada, cativa a Cristo, é alguém que busca muito conhecimento e acaba se perdendo em doutrinas de homens, acaba misturando o evangelho como esses homens estavam fazendo lá na igreja na Galácia. Não, só Cristo não é suficiente. A gente precisa voltar aos velhos rudimentos. Circuncisão. Nós precisamos agora seguir as dietas judaicas, seguir as festas do calendário. Por que hoje nós vemos, e é tão terrível, igrejas trazendo shofar, água de Israel? Agora o batismo não pode ser em qualquer lugar, um rio, uma piscina, tem que ser lá em Israel, para mostrar que é um super cristão. Tem muitas pessoas que vão se batizar de novo lá, que acham que isso é misticismo. Nós vemos também pessoas que precisam ir todo ano lá. Todo ano o pastor precisa lá para levar os pedidos de oração lá no Muro das Lamentações. Ou qualquer outra coisa. Isso é misticismo. Isso é falsa religião. Isso são coisas... Fora as heresias modernas que nós vemos, teologia do coach, teologia da prosperidade. Nós vemos também, hoje, o liberalismo teológico, que tem entrado em todos os meios. Nós precisamos entender que a carne destrói a comunhão. É o Espírito que constrói a unidade. É por isso que a Bíblia fala que nós devemos ser espirituais. Nós devemos nos encher de Cristo, da sua palavra. Porque numa igreja onde é estudada a palavra de Deus, onde é meditado, onde é orado, heresias vão ser difíceis de ser disseminadas. Porque todos conhecendo aquilo que a palavra de Deus diz, conhecendo a verdade, é muito fácil reconhecer. Quando você conhece o que é verdadeiro, é muito fácil você ver aquilo que é falso e reconhecer. Agora, se eu não conheço aquilo que é verdade, como é que eu vou saber que essas novidades que estão vindo, que são falsas, se eu não conheço de fato aquilo que é verdadeiro? Outro aspecto importante é que a presença de Cristo em nós nos torna pacificadores e não semeadores de contenda. Então, eu começo a olhar para cada pessoa, cada cristão de fato verdadeiro, como um filho de Deus, como alguém que, assim como eu, Cristo se entregou. E eu começo a valorizar aquela pessoa, a respeitar, então eu vou querer ter um bom relacionamento com aquela pessoa, porque eu vou passar a eternidade com ela no céu. Então isso vai fazer com que eu seja paciente, que eu seja amoroso, que eu venha servir aquela pessoa. Não vou querer criar conflito na igreja de Cristo para afastar o corpo, para causar divisão. Pelo contrário, eu vou pegar e querer que todo mundo viva em comunhão, para que a gente possa servir bem a Deus e fazer o nome de Cristo exaltado, que as pessoas de fora possam olhar para nós e nos ver como um povo que realmente nós amamos uns aos outros, que nós valorizamos uns aos outros. A falta de mansidão e perdão é um sinal de carnalidade. Por isso que, sim, nós vamos falhar uns com os outros. E muitas vezes nós vamos ter que pedir perdão. Muitas vezes nós vamos precisar ser mansos uns com os outros. Mas isso é o Espírito de Deus agindo em nós. Por isso nós devemos avaliar como eu ajo quando eu sou
contrariar? Qual que é a primeira postura? O que eu faço quando alguém contraria a minha forma de pensar? Muitas vezes nós agimos no impulso. A nossa primeira atitude é o quê? Se defender. Mas para nós que agora somos cristãos, nós devemos viver no Espírito. Então, a primeira coisa é eu realmente escutar aquela pessoa e ver se de fato o que ela está falando condiz com a palavra, e olhar, examinar minha vida e ver se aquilo de fato não é verdade. E ele continua aqui, os pecados agora de intemperança, que são aqueles bem visíveis também, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Esses pecados aqui nada mais é falta de domínio próprio. São aquelas pessoas que se deixam pelo vício da bebida, ou são comilões, que exageram, não cuidam de si. Nós vemos que isso também é pecado, porque quando a carne governa, os apetites tomam o trono. Então tem muitas pessoas que às vezes elas deixam que esses apetites venham. Se joga o vício da bebida, ou come descontroladamente chocolate, várias coisas, pode se apegar como uma forma de fuga. Mas o Espírito Santo produz temperança. Nós vemos isso no versículo 23. Contra essas coisas não há lei. Quando fala do fruto do Espírito, né? Citado lá no 22, que é a temperança. Então, o cristão ele é chamado à disciplina. E a disciplina não apenas da mente, da língua, mas do corpo e das emoções também. Nosso corpo é santuário do Espírito. Obviamente, não estou falando aqui de idolatria ao corpo. Mas nós, como cristãos, nós devemos cuidar da nossa saúde. Nós devemos ter um cuidado, sim, para que nós possamos estar saudáveis e ser úteis a Deus. Porque senão, como é que eu vou servir a Deus? Também se eu não estiver bem com a minha saúde. O crente, então, ele precisa avaliar isso. Pequenas concessões à carne abrem grandes portas para a queda. Nós vemos, infelizmente, pessoas que se jogam a determinados vícios. Isso traz um prejuízo enorme e traz males. Hoje mesmo os alimentos eles são feitos, muitos deles, mais para causar mal ao ser humano do que dar os nutrientes necessários para a vida. As vitaminas, nós vemos as próprias frutas adulteradas, muitas coisas colocadas para manter a boa aparência, mas perde muito. Então nós precisamos avaliar isso. E ele termina na segunda parte do versículo com algo muito forte. Ele diz que quem comete tais coisas não herdarão o reino de Deus. Paulo, aqui obviamente ele não está falando de quem luta contra essas listas de pecado que nós vimos, mas de quem vive nelas, quem é dominado por elas sem arrependimento. Porque aí que está a questão. Eu posso cair em alguma... Nós vimos o próprio rei Davi, ele não foi para o inferno porque ele cometeu um adultério e um homicídio, mas ele se arrependeu daquilo que ele fez. É aí que está a questão. Um cristão ele é chamado ao arrependimento e abandonar o velho homem. Então essas coisas nós não devemos viver na prática dessa lista que nós vimos. Essas práticas são marcas do velho homem, que não nasceu de novo.
Quem vive na prática disso realmente deve avaliar. Porque daí, com certeza, não nasceu de novo. Mas o cristão, mesmo falhando, ele não descansa nessas obras. Porque o Espírito de Deus vai convencer e vai disciplinar. Se nós temos falhado em alguma dessas áreas, ele vai vir e não vai deixar nós pecarmos em paz. Ele vai nos corrigir, ele vai nos disciplinar. E muitas vezes a disciplina é dura, para que a gente não venha se manter na prática desses pecados. Então ele vai nos limpar. O pecado, ele pode habitar no cristão, mas ele não vai reinar sobre ele. Nós precisamos entender isso. Agora, quem reina sobre nós é o Espírito de Deus. Nós fomos comprados por um alto preço na cruz do Calvário. Nós temos o Espírito Santo, que é selo, que é a promessa de Deus, que é o Espírito de Cristo habitando em nós. Então, quem governa é Ele. A quem nós pertencemos é Ele. Então não é mais a nossa carne, não é mais o velho eu. Não sou eu que me governo, mas a partir de hoje, do momento que eu sou convertido por Deus, é o Espírito de Deus que passa a governar a minha vida. E isso traz algumas aplicações para nós. A primeira é que a partir do momento da minha conversão, quando eu caio, o Espírito me leva ao arrependimento. Ele nunca vai me levar à indiferença, como era antes, que eu pecava e continuava na prática, sem refletir, sem peso, sem minha consciência apontar. Não! Hoje, eu peco contra Deus, mas o Espírito Santo vem lá e me mostra o meu pecado e que eu tenho que me voltar a Deus, pedir perdão e continuar na minha caminhada cristã. Porque nós precisamos entender que essa sensibilidade ao pecado é um sinal da graça de Deus operando em nós. Quando nós começamos a ver o quão pecadores nós somos, o quanto nós falhamos diante de Deus, e o Espírito Santo nos santificando, isso é a graça de Deus operando em nós. Nós nunca mais vamos conseguir pecar em paz. Nós nunca mais vamos conseguir viver numa prática de pecado, porque Deus ele vai nos moer, se for necessário. Ele vai nos disciplinar, nem que ele faça por um tempo nós continuarmos, seguirmos o caminho de joelhos arrebentados, mas ele vai nos levar até o fim. O endurecimento é o maior perigo espiritual que pode acontecer na vida de um cristão. E o melhor antídoto é a comunhão constante com Deus. Nós só vamos vencer esse endurecimento que muitas vezes vem no nosso coração, buscando em Deus comunhão, clamando a Ele como Davi fez lá no Salmo 51. Ó Deus, me dá um coração puro, renova minha mente, coloca os pensamentos de Cristo, que eu possa lembrar mais da obra perfeita de Cristo na semana, que eu possa olhar mais para Ele, esquecer os problemas, as preocupações desse mundo e focar mais em Deus. Por isso, finalizando, a disciplina espiritual é indispensável. O andar em Cristo requer vida devocional constante, meditação nas Escrituras, vigilância nas tentações diárias e uma vida de oração. Não tem outra forma. É apenas eu me relacionando com Deus com intensidade, eu buscando a Ele em oração, leitura, meditação, ser vigilante. Porque agora, com o tempo na caminhada cristã, nós sabemos muitas vezes, quando nós conseguimos reconhecer o ataque de Satanás na nossa mente,
também quando ele usa pessoas, situações específicas. Mas o que nós fazemos com isso? Muitas vezes nós aceitamos de forma rendida. Nós devemos lutar. Nós devemos lembrar da palavra de Deus que nos diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Que nós podemos sim vencer o pecado em Cristo. Que nós não somos obrigados agora a viver na prática do pecado. Nós precisamos entender também que o cristão que não alimenta o espírito, ele vai enfraquecer diante da carne. Então, se nós não estamos lendo a palavra de Deus, se nós não estamos orando, se nós não estamos buscando conhecimento por meio da santa palavra de Deus, nós vamos nos enfraquecer. E aí sim, meu velho homem vai voltar. Todos aqueles vícios, os pecados que eu tinha, todas aquelas coisas que praticar. E nós vemos isso nos momentos que nós estamos fracos. Nosso velho homem, ele volta. E ele começa a dar muito trabalho. E depois nós precisamos lidar com todas as consequências que aqueles pecados nos trouxeram. E é algo doloroso. Então nós precisamos entender que santificação é um processo de guerra. Nós não devemos esperar a perfeição imediata, mas nós devemos lutar diariamente, confiando no poder do Espírito e na suficiência da cruz de Cristo. Não há outra forma. É diariamente eu lutando, crendo na obra perfeita de Cristo, olhando para Cristo e confiando que o Espírito de Deus, que agora habita em mim, ele vai me fortalecer. Ele vai me dar a condição necessária para eu passar por essas situações. Outro aspecto importante é a comunhão dos santos. O isolamento é um campo fértil para a carne. Por isso que nós nos reunimos como corpo, como igreja. O convívio cristão é o ambiente para edificação mútua e correção amorosa. Se nós não admoestarmos uns aos outros, nós continuaremos da mesma forma. Se uma pessoa não consegue escutar algo de um irmão que o ama, que quer o seu bem, para que essa pessoa cresça no conhecimento, na graça de Deus. Se a pessoa não aceita nada que ninguém fala, se ela é a dona da verdade, isso vai fazer com que essa pessoa viva errando e falhando. Por isso Deus nos chama a viver como um corpo. Apesar de todos nós aqui sermos falhos, pecadores, limitados, Deus vai usar nós uns aos outros para edificarmos uns aos outros e para crescermos no conhecimento de Deus. Por isso cada cristão é importante. Cada cristão tem uma função no corpo. Um corpo não funciona bem sem o pé, sem o dedo, sem uma mão. É por isso que nós devemos estar em comunhão. Outro aspecto importante, a humildade. Nós devemos reconhecer as nossas fraquezas diante de Deus. O Espírito de Deus, ele não habita em corações altivos, mas em corações contritos. Gostaria de finalizar lendo Isaías 57, 15, que ele diz o seguinte, Isaías capítulo 57, versículo 15. Ele diz: porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, e cujo nome é santo. Num alto e santo lugar habito, como também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Deus, ele vai trabalhar no humilde, naquele que depende, que confia, naquele que obedece.
a Ele, que procura obedecer a sua palavra. E não menos importante, mas algo que é fundamental, é olhar para Cristo, vai ser o segredo da vitória na caminhada cristã. A partir do momento que nós olhamos para Ele, para quem Ele é, para o seu caráter, para a sua obra, o poder da carne é enfraquecido e o coração se enche de amor, porque Cristo, o que nós queremos mais do que o ato de amor de Deus em salvar pecadores e nos reconciliar por Ele? Alguém sem pecado, que é Deus, se oferecer naquela cruz, naquele madeiro, no lugar de pecadores. A vida cristã é marcada por conflito, mas também por progresso. A carne ainda existe, mas nós precisamos entender que a nossa carne perdeu o domínio. Agora, o Espírito de Cristo habita em mim e Ele vai me santificar, porque o Espírito reina e Ele vai nos conduzir passo a passo rumo à conformidade em Cristo. Então nós não vamos permanecer mais da mesma forma. Ele vai nos limpar. Se precisar tratar pecados específicos, Ele vai tratar. Se tem alguma coisa me atrapalhando, talvez Ele vai tirar. Provavelmente. Andar em Cristo é viver de tal modo que o pecado se torna odioso, Cristo precioso e o céu como algo real. Eu começo a pensar mais na eternidade. Eu começo a olhar mais para essa vida como passageira, como as coisas perecíveis, mas que a minha alma, o meu relacionamento com Deus, o servir a Deus, a eternidade da alma das pessoas. Então eu começo a olhar, as pessoas precisam de Cristo, porque se elas não crerem em Cristo, elas passarão uma eternidade afastadas dele, sofrendo, sem a presença dele. Então eu começo a olhar mais para o eterno. Por isso que cada um de nós possamos realmente examinar se nós temos andado no Espírito. Não apenas que nós falamos sobre Ele, porque isso todos nós podemos fazer, mas eu dependo dele diariamente, eu confio nele. Eu acredito, meus irmãos, que todos nós precisamos melhorar em algum aspecto ou outro, dependermos mais, confiarmos mais, obedecermos mais, que eu possa depender dele diariamente, em cada pensamento, palavra e ação. Eu sei que isso, todos nós, precisamos crescer. Que Deus venha aplicar e realmente essa semana possa ser uma semana diferente. Que nós possamos olhar, avaliar e tirar ídolos, coisas que nos atrapalham, que têm nos atrapalhado o relacionamento com Deus, para que venhamos estar mais disponíveis para sermos usados por Deus e servirmos a Ele. Que Deus nos abençoe